estamos no outro domingo. Eu acho que isto anda a andar depressa demais. Mas, na verdade, hoje é domingo e é o dia do Senhor. E por isso nós queremos trazer louvor e adoração e queremos trazer também um coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito em cada vida, em cada coração. Nós louvamos o Senhor e amamos o Senhor, por isso estamos aqui uma vez mais para o louvar. Eu quero dizer bom dia igreja, bom dia povo do Senhor, bom dia amigos, bom dia família, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor vos cure, que o Senhor vos transforme, que haja mudanças nas nossas vidas a cada dia. E chegou a primavera e com ela as andorinhas, as minhas apaixonadas andorinhas. E já as vi, pouca quantidade, mas já estão a chegar. E nesta manhã nós queremos dizer ao Senhor que o amamos e vamos cantar esta canção dizendo ao Senhor: quero louvar-te, quero adorar-te. Nesta manhã vamos cantar louvores ao Senhor. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Sintam-se bem, que este tempo seja um tempo de bênção para as vossas vidas, assim como é para as nossas. O prazer de servir os corações. É um prazer poder louvar o nome do Senhor. Vamos louvá-lo. Quero louvar-te. Senhor,
servir-te. E não há outra forma de servir a não ser servirmos uns aos outros nas nossas necessidades. E nesta manhã, uma vez mais, nós queremos agradecer-te pela tua fidelidade com toda a natureza, e olhamos para os campos e os vemos já repletos de tons amarelos, laranjas, brancos, porque tu tens mandado o tapete, aquele tapete que embeleza a natureza nesta estação. Te damos graças pela tua fidelidade, porque as aves cantam para ti, e é tão bom quando nós podemos acordar ao som de um pássaro cantando, e assim glorificamos a Deus pela sua fidelidade, porque Deus é fiel. Apesar de todas as circunstâncias, a primavera chegou e com os seus bonitos efeitos, e nós damos graças a Deus, louvamos este Deus Criador único, não há outro como Ele, porque Ele é Senhor, Ele é o Senhor da criação, é obra das suas mãos, toda a criação é obra das suas mãos, e nesta manhã, uma vez mais, queremos reconhecer quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu, Senhor. Tu és grande porque tu és amor, e o amor é mais forte do que a morte. Tu és grande porque todo o poder está em tuas mãos. Tu tens o poder da vida e da morte nas tuas mãos. Tu és grande porque tu criaste toda a criação. Tudo aconteceu, tudo foi feito pelo teu querer e pela tua vontade. Nesta manhã, Senhor, nós queremos reconhecer uma vez mais que tu és o grande Deus, o Salvador de todos aqueles
que se chegam a Ti, que provam de Ti, que bebem de Ti, que se alimentam de Ti, porque Tu és grande. E porque Tu és grande, nós contigo podemos vencer também todas as coisas. E é no nome de Jesus que nesta manhã eu oro para que cada coração nesta manhã que está connosco, que nos está a ouvir, que entenda este grande Deus, este grande amor, este grande poder, este grande Criador. E é esse Deus que nós nos juntamos e somos a coroa da sua criação. Que grande Deus é o nosso. Há uma canção que nós cantamos, diz: ó quão grande é o nosso Deus. Ele é grande, mas Ele é tão pequeno que cabe no coração de uma criança. Então nesta manhã nós queremos uma vez mais ouvir a palavra do Senhor pelo pastor e queremos que seja bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos e amigos, povo da Jubileu. Estamos na primavera e também está na altura de mudar um pouco de vida, de modo que no final já vou anunciar quando é que nós vamos retornar os nossos celebrações de domingo no templo, digamos como fizemos antes deste confinamento. A meditação de hoje, eu dei-lhe um nome de A Rota do Peregrino, e é baseada num salmo, o Salmo 121, que é um dos chamados cânticos de peregrinação. Já vou explicar melhor o que é que isto significa. Vou ler então o Salmo 121, diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. O que era um cântico de peregrinação? Eram cânticos que, digamos, eram cantados ou recitados por altura das peregrinações a Jerusalém. Nós sabemos que havia 7 grandes festas judaicas no templo em Jerusalém. E havia comunidades judaicas espalhadas por todo o mundo de então. E havia também gentios, portanto, pessoas que não pertenciam ao povo judeu e que estavam espalhadas e, naturalmente, que tinham simpatia pelo Deus de Israel, pelo monoteísmo, pelo Deus único, que era uma novidade na altura. Esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que o povo hebreu celebrava, adorava, e essas pessoas sentiam-se atraídas por essa divindade. Então, tanto as comunidades judaicas como muitos gentios organizavam a sua vida para vir em peregrinação, digamos, desde as suas terras até Jerusalém, numa dessas 7 festas que se organizavam todos os anos. E vinham pessoas desde a atual Líbia, a Cirenaica, então chamada, de Norte de África em geral, de Chipre, de toda aquela região do Médio Oriente, a atual Turquia, portanto, da zona mais europeia também, a atual Grécia, Macedónia. Portanto, vinham gente de muito lado para essas festas. E naturalmente que essas pessoas faziam viagens a pé, viagens demoradas, e por isso estavam à mercê dos salteadores. Se nós nos recordarmos na parábola do bom samaritano que Jesus contou,
falou de uma história de um homem, um judeu, que saiu de Jerusalém para se dirigir a Jericó. E a estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada complicada. A certa altura havia uma espécie de uns desfiladeiros, com umas rochas, enfim, com uns recantos, em que os salteadores normalmente se escondiam nessas rochas, nesses desfiladeiros, para depois atacar e roubar os viajantes. E foi isso que aconteceu com o homem que foi atacado e foi deixado morrer. Naturalmente que eles atacavam para roubar, e se as pessoas resistiam, matavam-nos ou deixavam-nos assim à beira da morte, como aconteceu com a história do homem que foi socorrido depois pelo samaritano. E portanto isto acontecia muitas vezes. E quem viajava não viajava sozinho, mas portanto precisava de proteção, tinha necessidade de proteção. Então estes cânticos eram cânticos que reforçavam, digamos, a sua proteção, a proteção de Deus sobre esses peregrinos que iam adorar a Deus ao templo em Jerusalém, participando nessa festa judaica. De certa forma, todos nós somos peregrinos. E, portanto, este salmo também se aplica a nós. Todos nós somos peregrinos. Nós peregrinamos na vida. Desde que nascemos até que morremos, estamos a fazer uma espécie de uma viagem. Não sei se já pensaram que talvez muitos de nós, a certa altura da nossa vida, pensávamos que a vida ia seguir um rumo e por alguma razão seguiu outro rumo completamente diferente. Ou porque surgiram novas oportunidades, ou contra a nossa vontade, portanto, por contrariedades, tivemos que mudar de rumo por alguma razão. Então a vida é uma viagem. E reparem que isto está tão inculcado na cultura humana que desde os clássicos até hoje a ideia da vida está sempre ligada à ideia de viagem. Se nós formos ler o grande clássico, digamos, um dos grandes clássicos da cultura universal, a Odisseia, o herói, o autor, o Homero, conta a história de Ulisses, o herói, que depois da guerra de Troia retorna por viagem marítima à sua ilha, a Ítaca, a ilha onde ele vivia. E então a história, a Odisseia, é a história do regresso, muito atribulado, com muita confusão, com muitas dificuldades, mas é uma imagem da vida humana. A viagem é uma imagem da vida humana com todas as suas vicissitudes, as suas tribulações, as suas dificuldades, os seus fracassos e os seus sucessos. Não é? Se nós formos para a literatura latina também, vemos a Eneida, de Virgílio, não é? Um outro autor que conta a história de um tal Enéas que saiu da guerra de Troia com o seu pai, carregando o seu pai mais idoso, naturalmente, e também faz uma viagem e vem até à atual Roma, onde funda, digamos, a cidade de Roma. Digamos, é uma história já não dos gregos, mas dos latinos, que conta também a história da viagem, que é também uma imagem da vida humana. E se nós formos mesmo para a dimensão portuguesa do tempo dos descobrimentos, nós encontramos que o Luís de Camões conta os Lusíadas, escreve os Lusíadas, que é também nada mais, nada menos que uma viagem, enaltecendo as viagens marítimas dos portugueses, especialmente de vasta gama até ao Oriente, até à Índia, e conta a história de uma viagem. Portanto, a vida humana é uma viagem. Nós somos todos peregrinos. Então, isso significa que nós podemos aplicar este salmo à nossa própria vida. Este ou qualquer outro dos cânticos de peregrinação, assim chamados, que estão nos livros dos Salmos. E por isso eu gostaria de meditar um pouco convosco nessa perspectiva. Diz lá no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, é quem nos pode, de facto, socorrer. E esta canção, este salmo, este poema, começa precisamente com esta ideia. É Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, que nos pode vir socorrer na nossa viagem, na nossa vida, no trânsito da nossa vida, nas dificuldades da nossa vida. Mas isto implica que nós reflitamos um pouco sobre o que é o nosso conceito de Deus.
há muitos conceitos de Deus. Há pessoas que têm um conceito de um Deus fraco, que não tem todo o poder. E então não confiam em Deus, não vale a pena investir, digamos assim, a sua fé em Deus, porque acham que Ele não conhecem, por isso acham que Ele não tem todo o poder. Outros têm uma imagem de um Deus ausente, aquela velha imagem do Deus de relojoeiro, né? que fez a criação, deu a corda ao relógio e foi-se embora. E agora nós ficámos entregues à sua criação, ficámos entregues a nós mesmos. E portanto, um Deus indiferente também. Há muita gente que pensa que Deus não quer saber do que se passa cá em baixo. Quando Deus está com os que sofrem, quando Deus está com toda a gente que o busca, quando Deus está com o ser humano, quando Deus está presente. Então, quando nós temos uma imagem de um Deus que é poderoso, não um Deus ausente, não um Deus indiferente, não um Deus fraco, mas um Deus que tem todo o poder, então nós podemos realmente dizer, como o salmista, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Depois diz no versículo 3, diz, não deixará vacilar o teu pé. Isto significa que o nosso Deus pode até evitar que nós tropeçamos e possamos cair. Porque a palavra de Deus dá sabedoria de vida a quem a segue, a quem a observa. Muitas vezes nós vamos meio distraídos, meio à pressa, meio sem pensar, pomos um pé mal posto, torcemos o pé, fazemos uma fratura ou magoamos o pé e o peso do corpo sobre o pé faz com que nós possamos cair e nos podemos magoar. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que a luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. E se nós seguirmos de uma forma, com um caminho iluminado pela palavra, dificilmente nós poremos o pé num sítio perigoso. Nós poremos os nossos pés no chão firme. Não é? Mas nós precisamos da sabedoria de Deus, que vem revelada através da sua palavra. Já Salomão dizia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor não é medo. O temor do Senhor é respeito, é reverência, é a noção, é a percepção de que Deus está connosco. É a percepção da santidade de Deus. É a percepção daquilo que Deus espera de nós. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem quer ser sábio na sua vida, ouve Deus. Sabe que eu cresci numa igreja em Lisboa, quando era criança, e ouvi muitas vezes testemunhos de pessoas que tinham vidas complicadas, homens que se embriagavam com facilidade, depois estouravam o dinheiro na taberna, chegavam a casa, agrediam os filhos, a mulher, portanto, praticavam violência doméstica, numa altura que não se falava de violência doméstica, e vi como Deus operou na vida dessa gente. Eles converteram-se a Deus, tomaram consciência da palavra de Deus, deixaram que esse temor do Senhor alterasse a sua vida, lhes desse este princípio de sabedoria, e eles tornaram-se pessoas completamente diferentes. Deixaram de frequentar as tabernas, deixaram de beber, ou pelo menos de beber desregradamente, e, portanto, o seu ambiente familiar melhorou, a sua economia doméstica melhorou, porque já não estourava o dinheiro, enfim, daquilo que não é pão, como diz a Bíblia, e, portanto, a vida deles foi transformada. Porquê? Porque eles deixaram que Deus iluminasse o seu caminho, para que não vacilassem o seu pé e caíssem. Diz ainda noutra parte do versículo 3, aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. E sabem, tu esquenejar é assim, estar com outra olho aberto e outro fechado, é dormitar. E está-se a falar aqui em guarda de Israel. Vocês sabem que
Antigamente, não é? Os vigias, os sentinelas, que estavam nas ameias dos castelos, vigiavam durante a noite e durante o dia também, mas especialmente durante a noite, a aproximação de eventuais inimigos. E, portanto, o que é que se esperava de um sentinela? Que estivesse desperto, senão não servia para coisa nenhuma. Ou seja, que não dormisse, que não se deixasse dormir, nem tosquenejasse, isto é, nem ficasse meio com o olho aberto ou de fechado, é como se estivesse a dormir. Então, aqui o que diz é que aquele que nos guarda, aquele que nos protege, não está a dormir. Então os peregrinos sabiam, Deus está connosco, mas Deus não está distraído. Deus não está a dormir. Deus está como o sentinela que está atento, vigilante, não é? Sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada. E, portanto, Ele não vai dormir, nem tampouco tosquenejar, dormitar. Ele está atento, Ele está aqui para nos proteger, para nos guardar na nossa caminhada, na nossa vida. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Então, aquele que nos guarda está sempre connosco. E aqui nós podemos dizer que Deus é fiel. Há pessoas que não gostam de ouvir dizer que Deus é fiel. E dizem assim, não, nós é que temos que ser fiéis. Deus não tem que nos ser fiéis. Ora bem, vamos lá esclarecer aqui uma coisa. Deus é fiel, é uma característica da sua personalidade. É evidente que Deus não tem que ser fiel a cada um de nós, mas Deus é fiel à aliança que tem connosco. Deus foi fiel à aliança com Abraão, Deus foi fiel à aliança com os seus descendentes, Deus foi fiel à aliança com o seu povo, Deus é fiel à aliança que tem com a Igreja. Portanto, Ele cumpre os seus pactos, as suas alianças, os seus compromissos. Ele é digno de toda a fidelidade, de toda a aceitação. E, portanto, podemos dizer, biblicamente, que Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel às suas alianças que Ele faz com todo aquele que crê. Não é? Então, isso significa que aquele que nos guarda, aquele que guarda a nossa peregrinação, que nos guarda na nossa viagem até Jerusalém Celestial, digamos assim, aquele que é companheiro de viagem connosco e que não apenas nos acompanha, mas que nos guarda, Ele não só não está a dormir, não está distraído, mas está sempre connosco. Ele não sai ao pé de nós, Ele não vai dar uma volta e nos deixa sozinhos, não. Ele é fiel à aliança que Ele tem connosco. Depois aqui no versículo 6 tem duas frases muito interessantes, que eu acho muito interessantes. Diz, o sol não te molestará de dia. Ele protege-nos do sol. O que é que isto significa? Os perigos do dia são o quê? São os perigos das terceiras pessoas. Das pessoas que podem colocar a nossa vida em perigo. Os nossos adversários, os nossos inimigos, as pessoas que nos desejam mal. Então, a Bíblia diz que as pessoas que têm má índole, de noite, maquinam o mal que vão fazer no dia seguinte. Então, esta ideia de que o sol não nos molestará, quer dizer que durante o dia Deus nos guardará dos nossos inimigos, ou seja, de terceiras pessoas. Mas diz também, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. E o que é que representa a lua de noite? Ora, os peregrinos não viajavam durante a noite. Os peregrinos, como eu já disse, viajavam em conjunto, em grupo, para se autoprotegerem. E quando o sol estava prestes a cair, eles armavam as suas tendas, procuravam para pernoitar, acendiam umas fogueiras e deixavam sempre alguém, uma parte da noite, algumas horas de vigia, depois ia dormir, depois ia outro, vigiar, precisamente para, digamos, passarem a noite em segurança. Mas sabe, os perigos da noite não são já aqui representados pela lua, não são já os perigos das outras pessoas que nos querem fazer mal. Eu interpreto como sendo os perigos de nós mesmos. Sabe que muitas vezes durante o dia nós estamos na nossa vida, estamos distraídos no nosso trabalho, nas nossas ocupações, nos nossos passatempos, enfim, estamos distraídos. E depois à noite, as pessoas que têm problemas de consciência, especialmente, ou o sistema nervoso alterado,
Essas pessoas é que têm insónias, é que muitas vezes pensam na sua própria vida. E eu quero dizer uma coisa, o maior inimigo de nós mesmos somos nós. O maior inimigo de mim mesmo sou eu. As pessoas têm muita tendência para espiritualizar muitas coisas e pôr no diabo. Eu costumo dizer que tem as costas largas. O diabo tem culpa de tudo, das nossas asneiras, daquilo que fazemos mal e que deveríamos fazer bem e que sabemos que estamos a fazer mal. Então a culpa é sempre do diabo. É uma forma infantil de lidar com estas coisas. E é uma forma de espiritualizar aquilo que não é espiritualizável. Ora, eu aprendo pela palavra de Deus qual deve ser a minha conduta. E aprendo também aquilo que diz o apóstolo Paulo, que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não é? E, portanto, se eu semear o mal, eu vou ceifar o mal. É claro que há coisas que nós ceifamos que podem ser remediadas, podem ser ultrapassadas, não é? Mas há outro tipo de atitudes que não têm uma forma, digamos, de recuperar. Portanto, se alguém matar uma pessoa, por muito que ele se arrependa depois, por muito que ele venha à salvação, conheça Deus como seu Salvador e Senhor e se arrependa profundamente, ele não pode, a pessoa que ele matou está morta, o mal está feito. O que ele pode é aliviar o seu peso de culpa, digamos assim, sentindo o amor de Deus invadir o seu coração. E ele terá praticado isso no tempo da sua ignorância espiritual. Não é? Mas há outras coisas que nós cometemos, erros que nós cometemos, que são perfeitamente revertíveis e que não têm consequências na nossa vida. Então, o maior inimigo de mim mesmo sou eu. O meu maior inimigo sou eu. Quando eu ajo contra os meus interesses, quando eu ajo contra mim mesmo, contra a minha integridade, contra os meus interesses. Há pessoas que, por causa da sua perturbação mental, se automutilam. Pessoas que têm graves problemas emocionais e se automutilam. São problemas psiquiátricos. E muitas vezes, quando nós agimos contra nós mesmos, contra os nossos próprios interesses, fazemos mal a nós mesmos, nós estamos a agir como se tivéssemos um problema mental também. Não é um problema espiritual. Não é mental, é um problema espiritual. É uma falta de sabedoria. Ou seja, o tal temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, não está inscrito na nossa vida. E então nós fazemos mal a nós mesmos. Quantas vezes nós ouvimos falar de pessoas sobre terceiros que dizem assim, aquela fulana, ou aquele fulano, tem dado tantas cabeçadas na vida e não consegue aprender. E comete sempre o mesmo erro. Ora bem, a vida deu-lhe a oportunidade para ele corrigir. Deu-lhe a oportunidade para aquela pessoa que cometeu um erro, ver as consequências e não voltar a cometê-lo. Porque ao voltar a cometer a segunda vez, se a primeira não sabia, a segunda já sabe que a consequência é aquela. Então fez deliberadamente um ato contra si mesmo. E, portanto, esta história de nos guardar de noite, a lua não nos molestar de noite, eu interpreto como sendo Deus guarda-nos até das nossas próprias atitudes negativas contra nós mesmos, quando nós buscamos a sua vontade, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Diz no versículo 7, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Portanto, Ele guarda-me tanto do mal como dos seus efeitos sobre mim. A alma é o quê? A alma é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa vontade e também a nossa mente. Isto é, digamos, aquilo que faz parte, digamos, da nossa alma. E nós precisamos de guardar a nossa alma. Precisamos que Deus guarde a nossa alma. Porque não é só o mal que nós fazemos contra nós, mas é depois, do ponto de vista emocional, do ponto de vista das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da nossa mente, a carga que fica cá, em cima de nós, o sentimento de culpa que é terrível, pesadíssimo, que fica e que nos condiciona a nossa vida do dia a dia. Se nós erramos, se nós pecamos contra alguém, então nós devemos pedir perdão a Deus, pedir perdão a essa pessoa. E essa carga sai de cima dos nossos ombros e nós somos livres novamente para seguir o nosso caminho, para continuar a nossa jornada, a nossa viagem.
E finalmente no versículo 8 diz que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus guarda tanto o início da minha vida como o seu fim. A minha entrada e a minha saída na vida. Deus guarda. Nós nascemos, às vezes há pessoas que nascem com alguma dificuldade, partos prolongados, difíceis, e podemos dizer que Deus guardou essa pessoa em vida. E podemos confiar que Deus nos guarda também na saída da vida, no final da nossa vida. Não apenas no início e no final, mas no meio. A nossa vida está nas mãos de Deus. Se nós confiarmos em Deus, Ele toma conta de nós e Ele guarda-nos. E Ele faz isto porquê? O Salmo 136 é um salmo para ser lido de forma interativa entre o oficiante e a congregação. E tem sempre um refrão que é repetido inúmeras vezes ao longo do salmo, que normalmente as pessoas respondiam. E então o oficiante diz, lê uma parte do versículo e depois vê a frase, porque a sua benignidade dura para sempre. Depois lê outra parte do versículo e todos se repetem, porque a sua benignidade dura para sempre. Sempre ao longo do salmo, que ainda é um bocadinho comprido. Então, Ele guarda-nos desde a nossa entrada na vida até à nossa saída da vida. Porquê? Porque a sua benignidade dura para sempre. Isto traduzido em miúdos quer dizer o quê? Porque o seu amor é eterno. O seu amor é eterno. E por isso Deus não se cansa de nos amar. A questão é esta. Sabe que há pessoas que por vezes fogem, evitam ir à igreja porque têm a sensação que são tão impuras, que Deus, que têm feito tanta asneira na vida, que Deus já não tem solução. Mas eu quero dizer que a sua benignidade, a benignidade do Senhor dura para sempre. O seu amor é eterno. Tu podes fazer tudo aquilo que tu quiseres. Deus continua-te a amar como um pai ama um filho. Não é? Até às últimas consequências. Portanto, o amor de Deus é eterno. Nunca duvides do amor de Deus. Tu estás numa fase difícil da tua vida, acabaste de cometer uma asneira grande, mas a sua benignidade dura para sempre. O seu amor é eterno. Ele ama-te acima de tudo. Ele deu a sua vida por ti e por mim. Ele ama-te com um amor entranhável. Deus guarda-nos. Podemos confiar que na nossa jornada, na nossa vida, na nossa peregrinação, tal como aqueles peregrinos que iam para Israel eram guardados por Deus e confessavam isto nesta canção, neste poema cantado, sobre a proteção de Deus, que os iria proteger de todo o mal na sua viagem até ao Templo de Jerusalém. Da mesma maneira, ao longo da nossa vida, de toda a nossa vida, nós podemos ter a mesma convicção. Podemos confiar, Deus guarda-nos. Mas esta convicção não é um pensamento mágico. Às vezes há uma ideia de que isto é um pensamento que nós, em vez de fé, substituímos por um pensamento mágico. Mesmo em meios cristãos, há pessoas que confundem fé com um pensamento mágico. Ou seja, se eu digo esta fórmula, se eu confesso isto, então isto acontece. Não é nada disso que a Bíblia diz. Se eu penso positivo, isto acontece. A Bíblia também não diz isso. Isso é pensamento mágico. Fé é outra coisa. Fé é confiar em Deus até mesmo contra as circunstâncias. Confiar que Ele tem o melhor para nós. Pensamento mágico é pensar que Deus tem que fazer as coisas desta maneira ou daquela maneira como nós estamos a pensar. Fé é confiar na sabedoria, no amor de Deus que Deus nos tem. E confiar que Deus conhece o melhor para nós. E mesmo quando nós achamos que Deus não está a agir da maneira como nós gostaríamos, como nós preferiríamos, como nós mais gostaríamos, ainda assim confiar que Deus sabe o melhor para nós e Deus cuida de nós. Amém. Aquilo que nós precisamos não é pensamento mágico, é fé. O salmista diz, antes de tudo, no início deste salmo, elevo os meus olhos para os montes. Nós precisamos levantar os nossos olhos para Deus antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Não há aqui palavras mágicas, não há aqui nada, nenhuma atitude
mágica, há apenas uma atitude de fé e de submissão a Deus e de confiança em Deus. E eu levanto os meus olhos para os montes. Os peregrinos desta vida podem cantar estas verdades espirituais. Deleita também no Senhor, diz no Salmo 37, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Não é? Deleita-te no Senhor. Tem prazer em Deus. Há pessoas que só chegam a Deus crispadas, enervadas, amedrontadas. Não, tem prazer na presença de Deus. Procura a presença de Deus, procura a comunhão dos irmãos. Procura este prazer, descobre este prazer que é estar na presença de Deus. Seja em comunhão com os irmãos, na igreja, seja sozinho. Presença de Deus. Deleita-te na presença de Deus. E Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Os peregrinos desta vida, tal como os peregrinos daquele tempo, sabiam que tinham que entregar o seu caminho ao Senhor e confiar. E confiar no Senhor. Exercer fé, não pensamento mágico, mas exercer fé, e Ele faria o que era melhor para eles, certamente. Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém. Importa que nós possamos confiar nele inteiramente. E eu sei que é fácil dizer para confiar em Deus nos momentos de bonança, nos momentos em que a vida nos corre bem, aparentemente, em que temos saúde, em que temos dinheiro, em que temos trabalho, emprego, trabalho, enfim, em que as coisas estão a correr bem. E sei que é mais difícil confiar em Deus quando as coisas não correm bem. Mas esse é precisamente o nosso desafio, confiar em Deus quando as coisas não correm bem. Porque a confiança, a fé, é aí que é temperada no fogo. Não é? A fé é temperada no fogo. E nós precisamos de temperar a nossa fé no fogo da provação tantas vezes. Um dia, quando visitava a África do Sul, fui a uma aldeia turística que reproduzia o século XIX ou XVIII, XIX, creio eu, o século XIX, uma reprodução de uma aldeia sul-africana no século XIX, em que tinha várias lojas, enfim, e andavam lá uns figurantes vestidos à época. Pronto. E depois nós entramos numa das casas. Aliás, aquelas casas foram construídas por pedreiros portugueses, não é? É curioso. E nós andámos numa daquelas casas, entramos numa daquelas casas e assistimos, tinha umas bancadas para as pessoas, para os turistas se sentarem, e nós assistimos como é que eles fabricavam as barras de ouro. Não é? Antigamente, no século XIX. E o ouro ia à fornalha até derreter. Até derreter. A 1000 e muitos graus. E depois então era despejado, e nós vimos fazer isso, despejado numa forma, que depois de frio seria então a forma, seria então o formato da barra de ouro, e tinha uma peçazinha para tirar as impurezas de cima. Porquê? Porque o calor intenso faz vir ao de cima as impurezas. E eles queriam uma barra de ouro puro. E então tiravam as impurezas que vinham ao de cima. E muitas vezes as lutas da vida, as dificuldades, as tribulações, a oposição que nós enfrentamos é precisamente a oportunidade que Deus nos dá para tirarmos as impurezas da nossa vida, para sermos perfeitos perante Ele, aos seus olhos, para o amarmos sem reservas, para nós o buscarmos de todo o nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então a rota do peregrino, a nossa rota nesta vida, é uma rota que não é muito importante a rota em si. O que é importante é aquele que nos acompanha. E o que é importante é nós termos a nossa fé focada nesse que nos acompanha, nesse Deus que é o nosso Criador, o nosso Protetor e aquele cuja benignidade dura para sempre. Oremos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra esta manhã.
Te agradecemos por todos nós estamos numa trajetória, Senhor, numa viagem, uma peregrinação nesta vida. Uns estão a começar essa peregrinação, outros estão a terminá-la, outros vão a meio. Nunca sabemos sequer em que ponto é que vamos, Senhor. Mas podemos pôr a nossa confiança em Ti, confiando verdadeiramente que Tu nos podes proteger, Tu nos queres proteger, porque o Teu amor é eterno, a Tua benignidade dura para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, verdadeiramente, e a fazer de Ti o nosso companheiro de viagem, de eleição, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Quero então, antes de terminar, não sei se queres cantar. Vamos cantar. Quero então dizer que nós vamos retomar as nossas celebrações de domingo presenciais no nosso templo, aqui em Setúbal, no domingo de Páscoa. Ou seja, de hoje a 15 dias. De hoje a 8 dias, no próximo domingo, dia 28, ainda vamos ter o nosso culto online, como hoje, mas depois de hoje a 15 dias já teremos a nossa reunião presencial, onde iremos celebrar a ceia do Senhor e o dia de Páscoa e celebrar o Cristo ressuscitado, que é a razão da nossa fé. Amém. Amém. Vamos fazer festa ao Senhor? Vamos cantar uma coisa? Sim, podemos cantar, estamos na primavera. Vamos cantar a dos passarinhos. As aves do céu cantam para Ti. E nós vamos terminar desejando um bom fim de semana. Esta manhã estava frio, estava um vento fresquinho, mas está um dia bonito de sol. Vamos aproveitar, apanhar um bocadinho de sol. Cuidado, o vírus não se vai embora, mantenham tudo aquilo que têm que fazer e vocês sabem bem o que têm que fazer para sermos pessoas responsáveis para nós e para os outros, manter as distâncias e vamos nessa. Até aqui o Senhor nos tem ajudado e vamos confiar que Ele nos vai ajudar. Quero louvar-te. Sim, Deus, queremos louvar-te e queremos agradecer e queremos interceder por aqueles que estão doentes, queremos rogar a tua misericórdia sobre cada um daqueles que estão com a enfermidade nos seus corpos. Tu estendas a tua mão de amor, de misericórdia, a tua mão de poder, a tua mão saradora, que tu estendas, Senhor, os teus braços na direção dessas pessoas. Nós queremos no teu amor e no teu poder. E queremos também, Senhor, suplicar-te por aqueles que se encontram na vida sem norte, sem direção,
sem saber o que decidir, se por ali, se por aqui, e que isso tem trazido angústia às suas vidas. Pai, revela-te a esses como o caminho. Mostra-lhes o caminho, para que possam ficar tranquilos, fazendo a sua caminhada e sabendo que não estão sós, que tu vais com eles no caminho. Obrigada porque tu és a verdade, tu és a vida, tu és o caminho e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Continua a guardar a tua igreja, Senhor, em todas as cidades, em todos os locais onde houver uma porta aberta onde o teu nome é proclamado. Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar presente em cada lugar, em cada família, em cada casa, não só aqui, mas em todo o mundo, onde mãos se levantam para glorificar o teu nome, sem barreiras de separação. Pai, oramos por todos aqueles que declaram que tu és Senhor sobre todas as coisas. Nesta manhã, guarda-nos uma vez mais, abençoa-nos e dá-nos um resto de dia abençoado, uma boa semana e que tu sejas sempre o Senhor da nossa vida para caminhares connosco a cada manhã. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Um beijo, uma boa semana para todos vocês.